É muito bom falar sobre família, é um assunto muito bom. Nós vamos entender porque a família, ela foi a primeira instituição criada por Deus, lá no Éden, logo lá no início, lá em Gênesis, quando Deus criou a família, Deus criou Adão, e viu que não era bom que o homem vivesse só, e fez Eva da costela de Adão. Então, a primeira instituição criada por Deus foi a família. E a família, ela é o principal órgão do mundo, porque é através da família que se desenvolve uma nação, uma sociedade, uma igreja. Porque quando nós temos filhos bem criados, filhos bem orientados, a sociedade se beneficia com isso, a igreja se beneficia com isso, a nação se beneficia com isso. E o que nós temos visto hoje, aí uma inversão de valores, onde os filhos de hoje eles não têm limites. Eu gostaria de falar para os pais, antes de ler a palavra que nós vamos meditar, de que quem fala para o filho o que ele pode fazer, o que ele não pode, quem estabelece os limites a ele são os pais. Os pais são responsáveis pelos seus filhos. E quando eles fazem isso, não fazem para prejudicá-lo, mas sim para protegê-lo e ajudá-lo. E as coisas que a gente tem visto hoje é algo diferente disso. Porque lá atrás, os padrões de antigamente eram padrões diferentes. Sabe? A família, ela era moldada em cima de padrões bíblicos, padrões morais, éticos, afetivos. E hoje nós não vemos isso. Hoje nós não vemos esses valores na família. Eu me lembro que quando eu era pequeno, se eu entrasse dentro da casa dos meus avós, dos meus tios, na casa do meu padrinho, e não cumprimentasse com benção, naquela época era benção, eu lembro que meu padrinho me pegava pela gravata e esquentava a minha cabeça com aquele famoso rala-coco, que está esquecendo de alguma coisa. E hoje em dia você não vê mais esses tipos de valores, sabe? De um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, de um pai orientar o filho que ele deve respeitar o mais velho, sabe? Que ele deve ir para a escola e não deve ter reclamação dele na escola, que ele tem que obedecer, que ele tem que respeitar o professor, o diretor. E hoje que nós temos visto não é isso. Hoje, quando um pai é chamado na escola, o pai vai dando razão ao filho com 7 pedras na mão para agredir o professor, para agredir o diretor, achando que eles que estão errados e que o filho está certo. Nós temos que entender que a escola e a igreja não têm obrigação de educar os seus filhos. Quem tem a obrigação de educar os seus filhos são os pais. A escola e a igreja ajudam na educação, mas o responsável por educar os nossos filhos somos nós, os pais. É responsabilidade minha educar a minha filha juntamente com a minha esposa, é responsabilidade sua educar os seus filhos junto com o seu esposo. Porque nós estamos invertendo os valores das coisas, sabe? Não estamos estabelecendo os limites. E isso, é por isso que o mundo se encontra na situação de hoje. Porque não há limites, não há educação, não há orientação do que é certo e do que é errado. E a gente tem visto as coisas acontecer porque os pais não têm arcado com as suas responsabilidades. O maior tesouro dado por Deus para nós é a nossa família. Uma pergunta que eu faço a vocês: como está a sua família hoje? Qual é o valor que tu tem dado à sua família? Na lista de prioridades, em que colocação se encontra a sua família na sua vida? Muitos têm colocado a família em terceiro, quarto plano na vida deles. Muitas das vezes estamos preocupados em ganhar o mundo, mas esquecemos dos nossos. E nós vamos ver, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Uma passagem muito conhecida. Mateus 7, 24. Todos acharam? Amém? Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, a primeira pergunta que eu lhes faço: a sua casa ela está alicerçada em quê? Numa rocha ou numa areia? Se vier o vento, se vier a tempestade, a sua família ela está alicerçada na rocha ou na areia? Porque o que temos visto hoje aí, eu estava vendo um estudo sobre divórcio, e a lei do divórcio ela foi implantada em 1977. Foi a lei do divórcio. E eu não era nascido nessa época, mas segundo relatos que eu vi, pesquisas, até entrevistas, disseram que naquela época, em 1977, quando foi lançada a lei do divórcio, foi um rendezvous aqui no Brasil. A Igreja Católica, os protestantes, eles lutaram de toda forma, não aceitando aquilo em 1977. Sabe? E naquela época, para a pessoa se divorciar, ela deveria comprovar que estava 5 anos separada do esposo. Comprovado que estava 5 anos comprovada para ela ter direito ao divórcio. Sabe? E mesmo que ela se divorciasse depois desses 5 anos, a lei também, a emenda também da Constituição dizia que ela só deveria casar mais uma vez, só teria mais uma segunda chance. Não teria a terceira nem a quarta, teria só mais uma chance, só teria direito a um divórcio. E segundo os estudos, atualmente, o que temos visto, segundo os divórcios, é uma facilidade tremenda. E qualquer problema no casamento, a pessoa já pensa logo em se separar, sabe? Com uma facilidade tremenda. Ela não quer lutar pelo seu casamento, ela quer logo se separar. Ela quer sair daquele problema. Só de que cada 3 casamentos que são feitos hoje, daqui a 3 anos um é desfeito. E eu, quando eu vi a pesquisa, e na pesquisa estava escrito que hoje no Brasil há 20 milhões de divorciados. É muita gente. Sabe, é muita gente divorciada, são 20 milhões de divorciados no Brasil hoje. E essa pesquisa diz que a cada 3 casamentos feitos hoje, daqui a 3 anos, um é desfeito. É quase 35% dos casamentos eles acabam em divórcio. E o engraçado disso é que as pessoas pensam que estão facilitando a vida deles. Só que se tu continuar na pesquisa, o segundo casamento daquela pessoa, a porcentagem é bem maior. 84% daquele que se casa pela segunda vez, ele também se divorcia. Então o cara que se divorcia a primeira vez, achando que está resolvendo o problema, está arrumando outro na frente, porque é casar e descasar novamente. Isso não sou eu que falo, é o estudo do IBGE que fala. As pesquisas demonstram que aquele que casa pela segunda vez, 84% é desfeito. O primeiro é 35%, o segundo são 84%. Então, se você pensa que está desfazendo o casamento para arrumar outro como solução, pode tirar no teu cavalinho da chuva, tu vai arrumar outro problema, sabe? Porque você já entra naquele segundo casamento cheio de traumas, cheio de situações, e às vezes por causa da carência você casa pela segunda vez e não dá certo. E a emenda em 1988, 11 anos depois, ela é modificada novamente. Sabe? O divórcio, ele é modificado. E aquilo que você já não poderia casar, divorciar uma vez e não casar novamente pela terceira vez, em 88 eles mudam, da forma que já não são mais 5 anos para que você venha se divorciar, mas já são 2 anos. E você já não pode só divorciar uma vez, você pode divorciar quantas vezes você quiser. Já muda 11 anos depois, aquilo que teve lá, e muitos já não falam nada. Sabe? 2007, 9 anos depois, 19 anos depois, mexe na Constituição novamente sobre o divórcio. E aí você já não precisa nem mais do juiz para se separar. Basta um cartório. Se você tiver uma separação consensual sem filhos, no cartório você, em 2007,
2007 resolvia o problema. Foi se tornando mais fácil. Só que eles não se contentaram, em 2010 mexeram novamente. E hoje, você se consegue se divorciar em um dia. Se você acordar hoje, junto com a sua esposa, e os dois inconscientes que querem se separar, vocês vão se separar hoje mesmo. Porque mexeram na Constituição, está desse jeito. Então o inimigo ele tem entrado aonde? Nas famílias. Porque se as famílias forem fortes, fortalecidas, edificadas na rocha, pode vir o vento que for, que elas vão estar alicerçadas. Mas hoje, onde é que a gente tem construído o nosso lar? É interessante isso. E a palavra que eu trago hoje é para a igreja. Sabe, é para a igreja, não é para o mundo. Porque a família, como eu falei, é o principal componente do mundo. E ela está hoje comprometida. No mundo ela está comprometida, mas dentro da igreja ela também se encontra comprometida. Não só lá fora, mas aqui dentro também. Eu vou contar uma história para vocês que está em 1 Samuel. Se eu não me engano é capítulo 27, ele vai até o 30, sobre um homem chamado Davi. Davi, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem de guerra, um homem de inúmeras batalhas e inúmeras vitórias. Toda a guerra e toda a peleja que Davi ia, a Bíblia diz que ele orava ao Senhor e o Senhor o abençoava com a vitória. Um homem de Deus, um homem temente a Deus. Mas em 1 Samuel capítulo 27, conta a história de Davi, que Davi habitava com a sua família numa cidade chamada Ziclag, naquela época. E Davi, por ter inúmeras batalhas, ele ia para a peleja contra os inimigos de Israel, e pouco tempo ele tinha para ficar na sua casa com a sua família. Era pouco tempo que ele tinha para dar atenção aos seus. E Davi, numa dessas batalhas que ele foi para pelejar contra os inimigos de Israel, a história diz que os seus inimigos, que já estavam analisando os passos de Davi, eles esperavam que Davi e os soldados saíssem para a peleja, e os seus inimigos invadiram a cidade de Ziclag. Invadiram porque a cidade se encontrava desprotegida, desguarnecida, abandonada. E eu falo isso porque, trazendo para os dias de hoje, muitos têm saído para a peleja, para o seu trabalho, ou até mesmo para o ministério dentro da igreja, e tem pouco tempo para ficar em casa e não cuida dos seus, não orienta, não dá afeto, não dá carinho, não tem diálogo, não há amizade com os seus filhos dentro de casa, não há tempo para ficar dentro do lar. E a Bíblia diz que quando Davi saiu para a batalha, os inimigos invadiram a cidade de Ziclag e a destruíram, a saquearam, a colocaram em ruínas, colocaram em chamas, colocaram fogo na cidade. E a história diz que 3 dias depois, quando Davi e seus soldados voltam de uma guerra, quando eles tinham obtido uma vitória, eles chegam na sua cidade, e a cidade, eles encontram a cidade destruída, em ruínas, em chamas. E tanto a família de Davi, como a família de todos os outros soldados, foram levados cativos, as esposas e os filhos de todos. Eles, além de destruir a cidade, eles levaram todos eles cativos. E isso a gente trazendo para o nosso dia de hoje, cuidado para que a gente não vá muito para a peleja, porque muitas das vezes procuramos o sustento, a provisão que é necessário para a nossa vida, dependemos do sustento, mas muitas das vezes ficamos preocupados no sustento físico e material, esquecemos do sustento fraternal, afetivo, sabe? De amizade com nossos filhos, e a nossa casa fica alicerçada sobre a areia, porque sabe quem acaba educando nossos filhos? É a televisão, é a internet, que ele fica 3, 4 horas do dia ali vendo aquelas coisas, porque o pai e a mãe estão muito ocupados com o trabalho, e quando chega a noite tem que ir para o ministério da igreja, e quando não tem que ir para a academia, ou então tem um futebol para ver, e os filhos ficam de lado. E eu falo isso porque é o que tem acontecido. Hoje a correria do mundo está tão grande que as pessoas não têm percebido que ela tem tido pouco tempo para os seus. Eu gostaria que vocês colocassem lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, só para entendermos, olha só o que a palavra do Senhor diz. 1
1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Queridos, gostaria de falar algo. Que a nossa família, o nosso lar é um ministério que Deus nos entregou. Às vezes a gente fica tão preocupado com o ministério da igreja, com certas coisas, mas o primeiro ministério que tu tem é a tua família. Se tu não cuidar bem da tua família, não adianta tu ter outros ministérios. A tua família é o teu primeiro ministério, é o primeiro ministério que Deus te entregou, que te confiou. Ser pai, ser mãe, ser esposo, ser esposa é um chamado que nós temos. Eu já falei isso aqui, o marido ele é o sacerdote do lar, ele é o responsável principal pelo seu lar. Só que quando o marido não é cristão, quando ele não é convertida, você é o responsável pelo seu lar. Quando eu falo você, esposa, ou você jovem, quando você é o único convertido do seu lar, a responsabilidade e a autoridade espiritual da sua casa é você. A responsabilidade é sua de guardá-los, de influenciá-los e de salvá-los. É o primeiro ministério que nós temos, é a nossa família. A nossa família é o primeiro ministério. Não adianta ganhar o mundo e perder aquilo que tu tem. Que testemunho que você vai estar dando para as pessoas. Eu já vi testemunho de pastor ser uma bênção para 1000 membros e a sua família com 5, 6 membros, tudo metido, filha grávida antes do casamento, metido com drogas, o outro, sabe, milhares de coisas, porque está tão preocupado com as coisas do mundo, em agradar os membros e tem esquecido dos seus dentro da sua casa. E olha só o que a palavra fala sobre isso, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso aqui é uma carta que Paulo escreve a Timóteo. E ele fala, ó, Timóteo, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Muitos de nós não temos cuidado dos nossos, não tem cuidado da sua família, tem se preocupado em riquezas, conforto, em dar. Você já perguntou para o seu filho se é o que verdadeiramente ele quer? É só o bem material? Ou muitas das vezes ele preferia ter mais tempo contigo, o bem fraternal, do afetivo, do diálogo, do bate-papo? Nós há 2 meses aqui atrás fizemos uma palestra sobre pais e filhos aqui, onde no final a palavra foi passada para o pastor fez uma dinâmica de grupo com os jovens aqui, quem estava presente lembra? E o pastor mandou que os jovens colocassem as qualidades e os defeitos dos seus pais, e 90% deles falaram que faltava mais afeto, carinho, atenção dos seus pais. Foi quase unânime. Todos os jovens escreveram isso. Queria ter mais tempo ao lado dos meus pais, queria mais atenção dos meus pais, elogiava, são trabalhadores, são honestos, mas me falta atenção, me falta afeto, me falta carinho. Não foi eu que falei, foram os próprios jovens que escreveram isso aqui, foi lido aqui na frente no mesmo dia. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. Nós não temos orientados e alicerçado nossos filhos na rocha, nos ensinamentos, sabe? Por quê? Porque temos que se preocupar, a vida é muito corrida. Eu tenho que adquirir, eu tenho que obter, eu tenho que conseguir algo. Estou pensando no futuro dele lá na frente, ter condição de pagar a faculdade dele, mas não estou preocupado hoje com a formação dele. Então, de repente, quando chegar na época que você vai ter alguma coisa para dar a ele, ele não vai ser aquilo que você esperava que ele fosse. E não adianta você só culpar ele, mas faz uma autoanálise de tudo, para ver se você tem culpa ou não de ele ter se transformado num certo tipo de pessoa. Porque não temos cuidado do nosso, como Paulo fala a Timóteo, não tem cuidado dos seus. E quantos, nós sabemos quantas pessoas incrédulas, infiéis, que eu digo a Deus, têm cuidado melhor dos seus filhos, têm dado mais carinho, têm dedicado mais tempo aos seus filhos do que nós que estamos aqui dentro da igreja, que temos que ser referência. Isso é a Bíblia que fala sobre isso. Sabe, e quando Davi volta à cidade, a sua família e a família dos soldados já tinham sido levados cativos. Por quê? Porque ele deixou a cidade desprotegida, desguarnecida, abandonada. Estava preocupado em ganhar a guerra, mas não estava preocupado em deixar aqui alicerçado, protegido. E muitos de nós temos se preocupado com muita coisa e não temos protegidos os nossos. A Bíblia nos fala em Provérbios 22, pode botar, Gabriel?
Provérbios 22, versículo 6. Um versículo muito conhecido, que todos nós conhecemos. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Amém? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A Bíblia nos ensina como criar nossos filhos. Ele fala aqui, ó, edifica a sua casa na rocha, para quando vier a tempestade, a chuva, tua casa não venha cair. Ó, cuida dos seus, da sua família, porque aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel. E aqui ele diz, ó, educa a criança no caminho que ela deve andar, para quando envelhecer não se desviar do caminho que ela foi ensinada. A Bíblia nos ensina. Mas será que nós temos feito isso com a nossa família? Será que nós temos estado presente com a nossa família? Temos dedicado nosso tempo com eles para orientar, para educar? Não, mas eu não tenho tempo. O cara tem um emprego, ele quer o segundo para ganhar mais. Ele não está preocupado, ele quer ganhar mais, mas ele está preocupado em ter mais tempo com os seus filhos. Sabe? A gente tem que começar a ver o que realmente vale a pena na nossa vida. A provisão é necessária, mas será que às vezes é necessário você perder tanto tempo com o seu trabalho do que com seus filhos? Será que vale a pena tu ter 2 empregos para dar um pouquinho mais de conforto a ele? Mas será que é isso que ele quer? Que sábado, domingo, feriado ele não te veja? Quando você chega em casa ele já está dormindo? Que ele só te vê esporadicamente? Que nos eventos dos outros filhos na escola os pais estão lá e os seus pais nunca estão porque eles estão sempre trabalhando? Será que vale a pena? Será que isso vai trazer algo positivo? Será? É vocês que têm que saber, vocês que têm que decidir o que é melhor para a vida de vocês. Só que Deus ele é tão misericordioso que a Bíblia diz que quando Davi e os soldados chegaram lá naquela cidade e eles viram que todos tinham sido levados cativos e a cidade de Ziclag estava em ruínas e chamas, a primeira vontade daquele povo foi apedrejar Davi. Um homem que era respeitado, a primeira coisa que passou na cabeça do povo e vontade era apedrejá-lo, colocar a culpa sobre ele. Queridos, e se você for ver a história desse homem que é segundo o coração de Deus, se você for ver a história da família deste homem de Deus, é uma catástrofe. Era um lar totalmente sem estrutura. Para quem sabe, conhece a história de Davi, a primeira história dos filhos de Davi é um incesto. A Bíblia diz que Aminon, filho de Davi, estupra a Tamar, sua irmã, filha de Davi. Olha a consequência de pouco tempo de Davi dentro da sua casa, mas batalhando, pelejando, homem de Deus, cheio de vitória, mas não cuidava dos seus. Um homem segundo o coração de Deus. Às vezes a gente é um homem de Deus, homem de fé, confiamos no nosso Deus, temos uma fé enorme, mas não temos parado para imaginar que a nossa família está abandonada, que está jogada, e depois nós vamos falar, mas Senhor, eu trabalho na tua obra, Pai, sou fiel a ti, mas não tem cuidado dos teus. Você é fiel, mas tem ensinado a eles sobre a minha palavra, tem feito ele andar no caminho certo. Você tem tempo para orar, para meditar, para fazer o culto do lar com ele, falar para ele o que é certo, o que é errado. É sério isso. E a história diz que logo depois, olha só como é que são as consequências. Aminon, filho de Davi, tem um incesto com a sua irmã, aí ele o estupra. Aí o outro filho de Davi, chamado Absalão, sabe da história. E o que Absalão faz? Mata o seu irmão. Olha uma consequência puxando na outra. Filho de um homem segundo o coração de Deus, sabe? Mas que não cuidava dos dele, que não tomava conta da sua família, ganhava o mundo. É considerado o maior rei da história. Mas olha o que aconteceu com a família dele. Finais de tempo de reinado de Davi, filho dele queria tomar o reino dele, queria pelejar contra o próprio pai para tomar o reino. Todos sabem que Davi tinha um casamento caótico, horroroso com Mical, que era sua esposa. Casamento horroroso, onde ele era um homem de fé e ela não era. Onde ele não era um bom esposo para ela e ela nem muito menos uma esposa boa para ele. Olha a consequência dentro da família desse homem, do homem de Deus.
mas que não vigiava, que não tomava conta. E às vezes isso acontece dentro da igreja. Porque, queridos, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele sabe que onde ele tem que atacar é na família. É na família. A sociedade está como está porque os pais não têm educado e não têm tido responsabilidade sobre os seus filhos. Eu já falei isso aqui, eu sou o maior defensor. O de menor fez besteira, aprende os pais são responsáveis por eles. As coisas iam mudar. Porque ele ia ter que tomar conta, porque se ele não tomasse conta, quem ia pagar a conta era ele, porque ele é culpado, porque não ensinou o filho no caminho que deve andar. E é o que a gente tem visto aí fora, sabe? E a gente não tem se preocupado com isso, a gente não tem se preocupado em saber quem é aquele amigo que meu filho tem andado, quem é ele, o que ele faz. É dever nosso se preocupar sim. É careta, é chato, não. Cuida dos seus. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar por você. Se o pai e a mãe não cuidar do seu filho, não vai ser outro que vai cuidar. Porque o amor maior é de vocês. Se vocês não querem, porque eu falo, educar dá trabalho. Educar um filho dá trabalho. Não pensa que é fácil, não. Se dedicar a um filho, colocar ele no caminho que deve andar, está pensando que é falar uma vez só? Não é não, querido. É algo trabalhoso, sabe? É algo que te dá um trabalho muito grande. Sabe? Por isso que eu falo que é o seu maior ministério, é um chamado que tu tem, porque é algo difícil. O mundo do jeito que está aí hoje, você trazer os seus filhos ali, ó, queridos, é difícil. Quem tem filhos, adolescentes, jovens aí sabe disso. É uma peleja diária, mas a gente tem que estar ali, atento, acreditando. E Davi era um homem que não tinha um lar estruturado, ele pagou um alto preço por isso. E a gente tem que ficar ligado. A gente tem que ficar, ó, porque o inimigo, ele quer atacar as famílias. O alvo do inimigo é a família, como eu falei, foi a primeira instituição criada por Deus. Foi Deus que criou lá Adão, e ele viu que não era bom que o homem vivesse só, criou Eva. E ele falou, ó, uma só carne. Uma só carne. Que o homem, que Deus uniu, não separe o homem. Essa é a vontade de Deus. E o que nós temos visto aí é diferente. Hoje as pessoas já pensam, não vamos casar não, vamos se juntar. Se não deu certo, a gente separa. É assim hoje, as coisas estão desse jeito. Sabe, e os filhos pagam por separações, divórcio. Se você for analisar um divórcio de verdade, você até desiste de se divorciar. Se você tiver bens e filhos, se tu parar para analisar, no final a conta que tu vai pagar, é melhor você desistir. Porque aquilo que era tua esposa, o teu esposo, meu irmão, vira o teu pior inimigo. Desculpa o termo, quer roubar até a tua cueca. É a realidade. É a realidade. Depois que não serve mais para viver junto, quer tirar tudo de você. E se você for ver a conta que isso dá em divórcio, financeiramente, e o desgaste e o prejuízo que traz aos filhos, você até desiste disso. Porque é muito ruim. Sabe? E as pessoas não têm brigado por não, vamos divorciar. Caso a mãe de novo não deu certo no divórcio, e é algo que realmente tem acontecido. Sabe? E eu falo porque quando você tem algo sobre família, é algo que eu gosto muito, porque é o maior bem que nós temos. O maior presente que nós recebemos de Deus, o maior tesouro que um homem ou uma mulher pode receber é a sua família. Depois de Deus é a nossa família. Sabe? As conquistas dos nossos filhos são as nossas conquistas. É dentro da família, como eu falei do outro dia aqui, as maiores emoções, as maiores alegrias, as maiores felicidades que nós temos é através dos nossos filhos, netos, é no nascimento dele, é no nosso casamento. É isso que nos traz alegria. E é isso que a gente tem que cuidar, lutar, não abrir mão. E Deus, ele é tão misericordioso que a história diz que quando Davi e os soldados se entristeceram e choraram, a primeira coisa que Davi fez, mesmo eles querendo apedrejar Davi, Davi vem à mente dele. Como ele era homem de Deus, ele clama a Deus. Ele pensa em Deus e começa a clamar: Senhor, o que eu faço agora, Pai? Me ajuda. E como Deus foi misericordioso com Davi, Deus é conosco. E a história diz que Deus dá a estratégia a Davi. E Davi, juntamente com aquele soldado, vai em busca da sua família. A família que tinha levado cativa, já tinha sido levada, a cidade já estava destruída. Mas Davi e os soldados, eles vão atrás. E a Bíblia diz que ele consegue alcançar os inimigos e consegue salvar todos eles vivos, sãos e salvos, porque Deus, ele é fiel, queridos. Se hoje de repente alguém entrou e saqueou a tua casa, levou cativo os seus filhos,
sabe? A sua esposa, o seu esposo. E se você verdadeiramente confiar em Deus, Deus vai te dar uma segunda chance. E como foi na história de Davi, porque diz que ele chega lá e não só recupera os filhos e as filhas, como todos aqueles bens que eles tinham roubado. Porque nosso Deus é um Deus de restituição. É um Deus que Ele está, na hora que a gente lembra dele, clama a Ele, Ele está conosco. E a história diz que Davi vai lá e consegue resgatar as suas duas esposas. Aquele soldado consegue recuperar os seus filhos e a sua esposa. Todos eles são salvos, vacas, ovelhas, tudo que eles tinham sido roubado, eles conseguiram tomar de volta. Porque eles verdadeiramente confiaram em Deus. E às vezes a gente faz tanta besteira na nossa vida que Deus nos dá uma segunda chance. E às vezes Deus nos dá uma palavra dessa que é para a gente, acordar, cair na realidade, começar a fazer uma autoanálise do que a gente tem feito, como é que a gente tem cuidado dos nossos filhos, sabe, daquilo que é nosso, se a gente tem feito da maneira correta, como Deus quer, ou se a gente tem feito de qualquer maneira, se a gente tem dado atenção, se a gente tem se dedicado verdadeiramente, sabe, porque a ausência dos pais, eu falo isso, porque a ausência dos pais acarreta em muitas situações, como a falta de amor, o diálogo, sabe? A amizade, o companheirismo, porque a ausência está ausente, não está presente, não vive os melhores momentos, os menores que sejam, são os grandes momentos, sabe? Algo que parece que é algo que não é muito importante, mas é muito importante, para qualquer lembrancinha, a primeira fralda que tu troca da tua filha, né? Coisa boa, mas não, para a gente é algo diferente. Primeira fralda, sabe? Primeira vez que a gente vai limpar o nosso bebezinho lá, e a gente começa, você acha que não tem condições, não vou pegar minha filha no colo, não vou fazer isso, eu não vou conseguir, depois que nasce você consegue tudo. Porque é um amor tão grande que você tem que cuidar e você consegue dar banho, consegue fazer tudo, sabe? E a gente tem que estar presente nesses momentos com nossos filhos. O nosso lar ele tem que ser estruturado, sabe? O nosso lar, eu sempre falo que quando a vida ela nos traz muitos problemas, são problemas diários, dificuldades diárias. E um lugar de onde nós recarregarmos as nossas baterias, um lugar que você quer chegar, que é o lugar de paz, é o lugar onde você vai conseguir suprir, de repente, aquela dificuldade que você teve no seu trabalho dia a dia, onde você vai conseguir alcançar alegria dentro do nosso lar. Se o nosso lar não for um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar onde a gente venha se sentir bem, um lugar onde a gente venha recarregar nossas baterias, a gente está frito. Sabe? E muita gente não tem dado valor a isso. O cara trabalha de segunda a sexta, chega sábado, os filhos, pô, vai passear comigo hoje. Aí quando acorda de manhã, mãe, cadê meu pai? Foi jogar bola. Os amigos dele só chegam à noite, bêbado, sabe? Muitos aí fora fazem isso. E perdeu-se mais um dia. E quando chega em casa já não está em condições nem de falar com o filho direito. Está fedendo a álcool, cheirando a álcool. Vai fazer o que com o filho? Passear para onde? Chega em casa, toma um banho e dorme. E isso muitas das vezes quando ele não fica perturbando a mulher ainda antes de dormir. Nós sabemos que muitos fazem isso. Abre mão, sabe? Do melhor com seus filhos para curtir com os amigos. Para se entregar a cachaça, o álcool, sabe? A prostituição. Quantos têm feito isso? E os lares, têm se perdido, os valores têm sido invertidos. Tem pais que não querem assumir a sua responsabilidade e passam para a mãe. Uma responsabilidade que é dele. A responsabilidade é do pai, mas ele não quer. Não, eu tenho que jogar minha bola, eu tenho que ir para o Maracanã, eu tenho não sei o que na igreja, ao ministério. Cuida você e passa a responsabilidade que é dele para a mulher. Não, queridos, eu tenho a minha responsabilidade como pai, a minha mulher tem como mãe, eu tenho como esposo e ela tem como esposa. Cada um tem que cumprir aquilo que é de direito, para que as coisas venham andar de forma correta. E as coisas não tenham acontecido dessa maneira. Não quero, você faz tudo aí, faz a minha parte e a tua. E às vezes a mulher tem que sair para trabalhar, para trazer a provisão para dentro de casa. Aí ela vai na luta, fica cansada, vai lá no sustento, ajuda o marido no sustento, que é algo mais que eles precisam. Aí chega em casa, o marido não quer ajudar a mulher. A mulher ajuda ele na provisão, no sustento. Chega cansado, ele tem que fazer tudo sozinho, porque não, eu estou cansado. Vai sair para trabalhar, e às vezes a mulher trabalha também. Se ela te ajuda no sustento, porque tu não pode ajudar ela dentro de casa. Sabe? Tem que haver uma troca. Tem que fazer as coisas da forma correta. E as coisas não funcionam dessa maneira. O pai não quer arcar com as suas responsabilidades. Eu lembro que meu pai chegava em casa e ele falava uma vez só comigo, aí disse, se eu chegar à noite tua mãe falar alguma coisa, já viu, meu irmão, meu terror.
Meu pai está xingando, meu pai, eu e meus irmãos eram 3 lá em casa, a gente ficava se escondendo. Meu pai o filho que está dormindo, era um terror, porque eu sabia que minha mãe falasse alguma coisa para ele, meu irmão, o bicho ia pegar. E não morri por causa disso. Sabe? Até hoje eu falo para minha esposa, eu falo para mim, eu casado já, 14 anos com minha mulher, se eu chegar lá meu pai falar alguma coisa, não, vai ter um senhor. Mas o teu pai falou, deixa eu falar. Eu nunca gritei com meu pai, nunca gritei com minha mãe. Nem sempre, às vezes, tu fala até coisas que, mas eu não vou falar. Eu acho que eu não gosto disso, eu não me sinto bem. Hoje eu vejo as crianças, os filhos, às vezes, fazendo coisas com os pais que eu fico apavorado. Eu fico, que isso, gente? Que mundo que eu estou vivendo? Esse cara não pega essa criança pela orelha ali, né? Só o filho faz um escândalo dentro do shopping, puxa a mãe, bate na mãe, e a mãe fica, filho, igual uma banana lá. Já passando vergonha. É o que mais vê aí hoje em dia. Esse dia, no dia das crianças, eu fui pro shopping com a Carolina, o garotinho queria voltar pro shopping, a mãe querendo vir, ele gritava e puxava a roupa dele, filho. Eu falei, meu, eu tenho vontade de ir lá pegar esse garoto pela mãe dele. Falei lá pra Carolina, Carolina, duvida que tu faz isso comigo. Amo minha filha, mas ela não faz. Se fizer, vai fazer uma vez só. Porque eu lembro quando eu fazia isso, eu lembro uma vez quando eu era pequeno, minha mãe estava conversando com uma vizinha, e eu naquele jeito de criança falei assim, mentira, pra que eu fui falar aquilo? Minha mãe pegou o lugar e disse, cheguei em casa, eu tomei uns 10 tapas na boca. Ela falou para tu nunca mais falar isso quando estiver conversando com ela, tu não se meter mais. Meu irmão, eu nunca mais queria nem ouvir o que ela estava falando. É verdade. É verdade, eu lembro depois, uma vez eu na loja americana querendo comprar um negócio e meu pai quieto. Daqui a pouco, tanto encheu o saco do meu pai pegou pela orelha aqui, trouxe até aqui e falou assim, tu fica quietinho, senão pode arrancar a tua orelha fora, soltou, meu irmão acabou. Tu quer alguma coisa? Pai, não quero mais nada. Sabe, hoje não se tem isso, se fizer isso é um absurdo fazer isso com o filho. Não precisa bater, não, mas a gente tem que se impor. Sabe? É o que eu sempre falo, o pai, ele tem que ter autoridade sobre o seu filho. Mas ao mesmo tempo que ele tem autoridade sobre o filho, ele também tem que ser amoroso com o filho. Tem pai que só é autoritário, mas não é amoroso. Sabe? Tem pai que é super amoroso, mas não é o cara de autoridade. A gente tem que ter o meio termo. No momento de ter autoridade, a nossa palavra tem que valer, mas também no momento lá de ser amigo, de ser fraternal, tem que ser amoroso, a gente tem que ser as duas coisas juntas, bem dosado. Não pode ser totalmente autoritário ou também só um bananão amoroso. Sabe? Você fala 10 vezes, filha, vai tomar banho, filha, vai tomar banho, filha, vai tomar banho. E a criança fica lá. Aí minha mulher, filha, vai tomar banho, vai com ela. Não é só porque não tem respeito. Então a gente tem que olhou e falou, filho, vai tomar banho, acabou. Não precisa gritar, que às vezes você fica gritando 10 vezes e a criança não vai. Tu falou a primeira vez, ela não fez, tu não falou nada. Aí tu fala 30 vezes, não tem moral nenhuma. Agora se tu falar, vai tomar banho. Acabou. Não foi? Tu dá logo um sagalhão, uma segunda vez vai tomar banho e já está dentro do banheiro. Funciona dessa maneira. Sabe? Hoje os filhos, eles perdem tanto tempo na televisão, vendo malhação, vendo novelas, coisas que você sabe que só nada presta. Nada presta. Eu dei um testemunho aqui do amigo meu, que ele falou para mim assim, Felipe, meu filho só fica dando espadada, batendo nos outros o tempo todo. Todo dia eu sou chamado na creche que ele bate num garoto lá. Eu falei, sério? E a gente conversando, eu falei, mas o que a tua criança faz dentro de casa? O que ela faz? Fica o dia todo na frente da televisão. Eu saio para trabalhar, a mulher tem que fazer comida, bota lá na televisão, ela fica lá de 9 da manhã até a hora que meio-dia para ir para a escola. O que ele vê na televisão? Vê Pokémon, vê só negócio de luta. Não tinha um desenho assim era só luta. Os brinquedos dos garotos eram espada, escudo, capacete, e no shopping era só aquele boneco de arma. Falei, é isso aí, filhão. Corta isso nele para tu ver se ele não vai melhorar, se ele não vai parar com essas coisas. Começa a mudar a forma dele, não deixa ele mais ver televisão de manhã, não. Deixa ele brincar com os brinquedos dele. Então bota um desenho, mas um desenho que vem agregar ele alguma coisa. 6 meses depois ele falou, Felipe, foi batata. A criança mudou totalmente. Poxa, o cara só vê negócio de amigo o tempo todo, ele vai fazer o quê? Vai andar de bicicleta? Vai ficar dando espada nos outros. Chegava a ver visita lá na casa dele e dando espada nas costas dos outros. Vamos brincar. Porque o que a criança está vendo. Aí a televisão está educando ele com aquilo, porque a mãe está fazendo comida, o pai está trabalhando, ele fica 4 horas ali olhando aquilo. Ele vai aprender o quê? Fazer carinho nos outros? Você está vendo os caras dando golpe lá de karatê? E aí aqui os nossos jovens adolescentes estão na internet. O que eles estão vendo na internet? Pornografia? Coisas que não prestam? Vai aprender o quê? Na minha época, com 15
14 anos, na época de vocês, a gente tinha acesso a essas coisas? Eu não tinha. Não sou tão velho assim, mas também não sou novo, mas não tinha essa facilidade que tem hoje. Você entra na internet, você vê vídeos pornô, vê fotos nuas. Antigamente era só Playboy, muito menos, e mesmo assim era difícil de você conseguir ver. O adulto, ô garoto, sai pra lá. Hoje em dia não, hoje o cara tem acesso a tudo rápido. Ele bota lá e vê o que ele quiser. Se a gente não estiver tomando conta, com 10, 12 anos ele já sabe de muita coisa. É a família que está cuidando de lá, sabe? E a gente não tem prestado atenção nessas coisas. Temos que começar a dedicar mais tempo aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso esposo, para que a gente venha viver em harmonia, que a gente venha ter uma vida santificada com Deus e que a nossa família seja estruturada, porque mesmo que nós sabemos que o nosso filho ele tem que ir para o mundo, ele tem que ir para a escola, ele tem que ir para o trabalho. E se ele tiver uma base, uma orientação, vai ser mais difícil de ele se corromper lá fora quando tu não estiver do lado dele. Por quê? Porque tu deu base nele aqui. Agora, se ele for de qualquer jeito, queridos, ele vai ser influenciado lá fora. Ele vai chegar dentro de casa e vai ter vontade de fazer coisas que de repente você falou para ele que ele não poderia fazer. Ou então quando ele descobrir, ele já está fazendo e tu não sabe. Porque a gente não tem dado base dentro da nossa casa, porque a gente não tem tido tempo. Porque eu tenho que me preocupar com outras coisas. E isso é verdade. Como aconteceu com Davi, lá na cidade de Ziclag, quando a sua família foi levada cativa e a cidade destruída, é porque ele estava muito preocupado só em batalhar, ganhar batalhas, sabe? Mesmo sendo um inimigo de Israel, sendo abençoado por Deus, mas ele não cuidava dos seus. E a gente tem que começar a ver a nossa retaguarda primeiro, porque se amanhã a gente vier a faltar, pelo menos o teu filho já está com a formação, já está com caráter, já está com valores éticos e morais ensinados por você. Coisas que hoje as pessoas não têm ensinado. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade da palavra. Queria até parar o culto para aproveitar esse tempo para nós orarmos pela nossa família. Porque serão 4 dias aqui de lutas diárias, onde o inimigo, onde Satanás, ele quer entrar dentro da nossa casa, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Sabe? E a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor bramando como um leão, para que possa tragar. Queridos, Satanás está se olhando para a sua família. Começa, vai para a batalha, deixa ela desprotegida, desguarnecida, para tu ver o que o teu inimigo vai fazer. Temos que alicerçá-la e deixar ela bem protegida. É algo sério. Oração, intercessão e atenção com nossos filhos. Amor fraternal, sabe? Valores éticos e morais. O que é certo, o que é errado. Um simples bom dia faz diferença. Um boa tarde. Se seu filho chega em algum lugar e não dá bom dia, ele não fala, pô, esse garoto está mal educado. Toda vez que esse garoto chega aqui, ele não cumprimenta ninguém. Esse garoto fica debochando das pessoas de mais idade. Ele é debochado, isso é feio. Para você, não é para o seu filho não. Sabe? Crianças bem educadas é bom para todo mundo. É uma igreja forte. Quando nós alicerçamos o nosso filho, a igreja ela fica fortalecida. Jovens fortes, adolescentes fortes, homens e mulheres fortes. A igreja, olha só, vive numa crescente. É uma palavra simples, mas é o que Deus mandou falar. Sabe? É o que Deus chamou a atenção, porque a gente às vezes acha que Deus está mandando a gente plantar bananeira, subir de paraquedas, soltar de... Não, Deus quer o simples, o básico. Sabe? Nós o que? Cuidarmos do nosso primeiro. Se tu não cuidar dos seus, quem é que vai cuidar? O nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. Depois vem o ministério aqui da igreja, o ministério de evangelismo lá fora, mas os primeiros são os nossos, são poucos, mas são os principais naquele momento. Você vai ser espelho para muita gente. Porque nós sabemos que as pessoas vêm atacar a nós. Se a gente não for espelho, dermos brecha, o inimigo entra. Gostaria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. Gostaria de chamar o nosso pastor aqui na frente, para onde vai o Senhor. Gostaria de agradecer a oportunidade de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Amém. Irmãos, quando Deus colocou em nosso coração fazer esses 4 dias de seminário em relação à família, é porque a coisa está feia. É como o Felipe falou, a base de tudo na nossa vida é a família. Se o inimigo ele atacar a família, ele acaba contigo. Qual é a mãe que sai para trabalhar? Qual é o pai que sai para trabalhar sabendo que tem um problema com seus filhos? A família, ela foi a principal coisa que Deus fez.
família, foi Deus que fez as leis da família. Quando nós lemos lá em Efésios, quando nós lemos lá, Deus determina direitinho o papel de cada um na família. Nós temos uma importância muito grande em relação à nossa família. E nessa noite, vocês que estão aqui, vocês são a coluna da família de vocês. Hoje, essa noite, Deus escolheu vocês para sustentar o pilar da casa de vocês. Porque muitos que estão aqui, eu creio que não são todos da sua casa convertidos. Sei que todos muitos que tem aqui têm passado por um problema no meio da sua família, no meio da sua casa. Sei que todos querem colher o melhor dessa terra. Eu quero falar para as mulheres que ninguém vai louvar agora. O louvor não é agora, não se preocupa com o louvor agora não. Há coisa mais importante do que o louvor agora. O versículo que Deus colocou em nosso coração para esses 4 dias está lá em Salmos, capítulo 126, versículo 5 e o 6. Preste atenção nesse versículo. Salmos 126, versículo 5 ao 6. Os que semeiam em lágrimas colherão com. Versículo 6. Aquele que leva preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida com. Trazendo consigo o quê? Aquilo tudo que você colheu. Sabemos que não é fácil. Sabemos que muitas vezes nós passamos chorando por causa de nossas famílias. Você deve estar parando para pensar aqui nesse momento, falar assim, por 4 dias. 4 dias. Quinta, sexta, sábado, domingo. Filho, 4 dias. Volta lá, Neuza, por favor. São 4 dias semeando. 4 dias semeando. O choro. Vai dar vontade de ficar em casa. Vai dar vontade de à noite dar uma voltinha no shopping. Vai dar uma vontade à noite de fazer outra coisa, no cineminha. Mas é 4 dias. Cansado? Semeando. Com o quê? Com lágrima. Sabe por quê? Porque o que você tem mais de importante é a sua família. É o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, o seu sobrinho, a sua sobrinha. Irmãos, na autoridade do nome de Jesus eu faço um desafio. Você vai vir esses 4 dias. Mas vim não por vir. Vim tomando posse daquilo que Deus tem para você. Você vai vir no domingo. E na segunda-feira você vai já me chamar. Você vai dizer o que você já vai ver, o que Deus vai fazer na tua casa e na tua família. Porque você vai me semear. Você vai vir andando. Você vai vir cansado, mas com lágrima. Você vai trazer um nome da tua família, vai colocar aqui. Tu vai trazer o nome daquilo que você necessita, daquilo que você quer para a tua casa. E nós vamos estar orando 4 dias, chorando, semeando. E você vai ver no final o que Deus é capaz de fazer para a tua casa e para você. Porque a palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a tua casa, em vão são os que edificam. Se o Senhor não cuidar da tua casa, em vão são os sentinelas. 4 dias. 4 dias semeando. E agora, em nome de Jesus, eu quero chamar aqueles que vão ficar os 4 dias, porque Deus me deu algo aqui sentado. Eu vou ungir a mão de vocês, eu vou te ungir. E nesses 4 dias, após você chegar em casa, você vai andar pela sua casa, pelo seu quintal, e você vai estender a sua mão, e você vai tomar posse de tudo aquilo. Tudo aquilo. A tua casa é do Senhor. A tua casa é do Senhor. A tua família é do Senhor. Se tem alguém lá na tua casa, quando ele estiver dormindo, você não precisa encostar não. Você vai levantar a mão e você já vai interceder por aquela vida que está na tua casa. Você já vai começar tomando posse. Você vai começar já a levantar o altar de adoração dentro da tua casa. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Começa o ministério de louvor, louvar baixinho em nome de Jesus.
Enquanto eu estiver ungido, o Felipe e o Márcio vai estar orando por vocês. O Felipe vai começar a orar e o Márcio vai continuar. Mas primeiro eu quero consagrar esse óleo aqui. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Deus. Senhor Deus, nós queremos consagrar este óleo, Senhor Deus. Óleo este, ó Deus, que eu não sei como foi feito. Eu não sei nem quais os componentes que são feitos este óleo. Mas a partir de agora, Senhor Deus, esse óleo aqui vai representar, ó Pai, a tua unção do teu Espírito. Porque quando tu ungiu os profetas, tu mandava derramar os olhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, aonde a gota deste óleo tocar, o Senhor está dando toda a autoridade. O Senhor está dando toda a autoridade para que eles venham repreender. E para que eles venham, Senhor Deus, repreender tudo aquilo que não foi permitido em seus lares, ó Pai. E aonde essa mão tocar, abençoado será, ó Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós consagramos este óleo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Faz assim com a moça, dormir assim com os Pai querido, Pai amado, Senhor, neste momento eu te louvo, Pai, eu te dou graças, Senhor. Senhor, eu falei um pedido pelas famílias, Senhor. Esse seminário de 4 dias.